Hello! Está no ar o meu, o seu, o nosso CoqueCast. E o tema do CoqueCast de hoje é o ensino bilíngue no Colégio Conexão. Estamos aqui com as nossas professoras de inglês, Miss Maiara e Miss Dami. Sejam muito bem-vindas. E hoje nós vamos ter esse bate-papo falando a respeito do ensino bilíngue dentro do Colégio Conexão, como ele é feito e qual que é a importância de se trabalhar o ensino bilíngue dentro de uma escola. Hello, pessoal. Thank you, Miss Patrícia, for inviting us. Hello, pessoal. Thank you for inviting. Aí, meninas, eu gostaria primeiro de tudo, para a gente poder esclarecer, por que houve essa mudança na forma de chamar as pessoas. Então, antes nós chamávamos as professoras de teachers, né? E aí, a partir desse ano, nós começamos a chamar de Miss e Mister. Então, eu gostaria que vocês explicassem para nós um pouquinho o que foi essa mudança, para que os pais também possam compreender essa mudança. Vamos lá? Bom, então, assim, é uma questão mais cultural mesmo, né? Uhum. Então, aqui no Brasil, até como uma forma de respeito ou uma forma carinhosa, os alunos têm o costume de chamar o professor, né, de professor, Prof. Pati, Prof. Maiara, Prof. Dami. Já nos Estados Unidos, eles não têm esse costume. Então, eles chamam com o que seria para nós senhor, ou senhora, ou senhorita, né? Que é aí o Miss, ou Mister. E como uma forma de trazer um pouquinho da cultura, né? Aproximar, levar as nossas crianças mais próximas da cultura, de onde vem o inglês, que a gente sugeriu que começássemos a chamar com esses pronomes, né? Sim. Então, para as mulheres, padronizamos Miss e para os homens, Mister. Mas daí teria uma forma correta, né, Dami? Que a gente mudou um pouquinho para não confundir o pessoal. Fez uma adaptação. Entendi. Isso. Nas escolas, o comum é chamar com o pronome e o sobrenome. Por exemplo, Miss Rodrigues. Só que as crianças estão acostumadas, eles já nos conhecem. Por exemplo, Prof. Pati, Prof. Mai. E aí, para não ficar tão distante do que eles estão acostumados e não ter um estranhamento, a gente colocou Miss, no caso eles me chamam de Miss Dami ou Miss Maiara, ficou como o primeiro nome nesse primeiro momento, para eles se familiarizarem com o pronome também, com essa forma de tratamento. É porque já foi uma mudança, né, de parar de chamar de teachers para começar a chamar de Miss e de Mister, e também a nossa cultura, né, a cultura brasileira é cultural chamar pelo primeiro nome o professor, o que é diferente, né, nos Estados Unidos, que vem com essa cultura de chamar pelo sobrenome, né? Inclusive todo mundo, né? A gente chama todo mundo pelo primeiro nome, né? E lá para eles, não, chamar pelo primeiro nome é algo muito íntimo. Entendo. Então, até que a pessoa tenha intimidade suficiente para chamar alguém pelo primeiro nome, eles usam o último sobrenome. E é bem legal, porque a gente consegue também já visualizar aqui o contraste de culturas que tem, né? Como é diferente, as questões dos costumes, que é muita coisa. Não é só a língua que é diferente, a forma de falar, que engloba também toda a cultura. E eu acredito que seja nesse sentido que o ensino bilíngue vem para a escola, dentro da escola. Sim. Primeiramente, eu acho que para a gente começar a falar do ensino bilíngue, a gente tem que colocar mais ou menos uma definição do que é ser bilíngue, né? Muita gente acha que ser bilíngue é falar duas línguas, mas o que é de fato falar duas línguas? Eu falo português de uma maneira que eu consiga me comunicar, ser entendida em diversas situações. O ser bilíngue é falar mais de duas línguas da mesma forma que eu falo a minha língua materna. É conseguir se comunicar com clareza, conseguir fazer essa comunicação, seria mais ou menos nesse sentido? Isso, se comunicar em diversos contextos, em situações. Entendi. Ser bilíngue também não é só falar inglês. Sim. Por exemplo, bilíngue no Brasil, além de falar inglês, a gente também tem as línguas indianas, o nosso Libras. Ser bilíngue é dominar mais que um idioma de maneira além da gramática, não só saber a gramática, mas também saber se comunicar em outras línguas. A língua em todos os seus aspectos, né? De uma forma assim bem ampla, né? Não somente a questão da gramática, a questão dos verbos, da combinação, mas também você entender tudo o que tem por trás disso, inclusive a cultura, os aspectos culturais e tudo aquilo que envolve, né? Isso, exatamente. E, assim, por que o inglês, então, né? Como a Dami disse, a gente tem, né? Teríamos outras opções de outros idiomas para serem estudados. Mas por que o inglês?
Bom, então o inglês, ele acho que todo mundo tem essa noção, né? Nas mídias, sites, então, inclusive as músicas que nós ouvimos, né? Sim. A maioria é em inglês. Por quê? O inglês é considerado o idioma mais fácil para um estrangeiro aprender, porque a gramática dele é mais simples. E aí, pela influência das conquistas territoriais, tanto da Inglaterra quanto pela influência dos Estados Unidos, o inglês se espalhou pelo mundo, né? Então, nós estávamos discutindo aqui um pouco antes de começar a gravar, né? Hoje em dia, o inglês é falado em mais de 130 países, né? Tanto como idioma principal, como língua nativa, ou como segundo idioma. Sim. Então, por que a escola, né, escolheu o inglês? Para que, né, a nossa população esteja inserida dentro desta realidade também. Sim, e tem muitas palavras do nosso cotidiano mesmo, né, que vem da língua inglesa, que tem essa origem inglesa, e que às vezes a gente até desconhece, pensa que é uma palavra, né, brasileira aqui, mas na verdade não é. Ela vem de origem festas, costumes, tradições, muitas coisas que têm origem em outros países que a gente acaba desconhecendo. Mas quando acaba entrando dentro de uma cultura, a gente vai descobrindo aos poucos, né? E isso é muito legal para as crianças também. Posso fazer uma correção? Eu falei línguas indianas, é línguas indígenas. Ok, não tem problema. Fica tranquila. Línguas indianas, agora corrigido, línguas indígenas. Línguas indígenas. Fica tranquila. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como é esse trabalho de vocês na prática, como que é feito o trabalho, porque o bilíngue já está inserido desde a educação infantil. Então começa lá já desde os pequenininhos e dá essa continuidade até o Fundamental 1. E aí no Fundamental 2 eles têm apenas a língua inglesa, mas que vocês falassem um pouquinho, porque é dividido, né? Tem a parte da seção regente, a seção especialista. Como que é feito esse trabalho? Se puderem falar. Primeiramente, para os maiores, né, para o Fundamental 1, quando eu entro na sala de aula, e eu não sei se é comum as pessoas terem um bloqueio com o inglês, né? Tipo, é difícil, eu não entendo nada. E aí eu pergunto, o que vocês conhecem da palavra inglês? Eu não conheço nada. E aí eu geralmente eu pergunto, vocês gostam de McDonald's? Vocês gostam de Burger King? E aí eles começam a falar, eu pergunto de videogames, e eles começam a falar. E eu procuro ir anotando no quadro todas as palavras, geralmente a maioria em inglês, fast food, videogames, algumas music songs, já entrou no inglês, gente. Fica tranquila. Algumas músicas. E aí essa aula, eu faço uma roda de speaking mesmo, e eles vão compartilhando, todos querem falar, né? E aí, no final da aula, a gente olha para o quadro e aí vê quantas palavras... Que a gente sabe, né? Que eles sabem, né? E aí eu falo, olha só, isso daqui foi tudo vocês. Agora vocês vão me falar que vocês não conhecem, que não sabem o inglês. E aí eles ficam... Porque tem palavras que eles estão tão familiarizados que eles nem sabem que é inglês. Sabe? Exatamente. E a gente tem um costume de aportuguesar, mudar um pouco a pronúncia da palavra. Então fica muito internalizado. Ou a gente faz até novas palavras como twittar, sabe? Sim, a gente vai criando, né? O brasileiro e a sua infinita criatividade. E aí vai fazendo isso. Mas é bem bacana isso daí, para que eles consigam perceber também que às vezes a gente pensa que já é nosso, que nasceu ali daquela forma, mas não foi. E aí esse estranhamento de início, assim, eles já ficam, nossa, eu sei. E aí eles vão se soltando. E aí depois na próxima aula eles já querem saber o que significa aquelas palavras. Sim. E tal. E junto com essas conversas com o inglês, a gente vai trazendo o conteúdo. Primeiro, uma interação, a gente nunca vai com foco em blocos, a gente tenta abraçar o inglês como um todo, como língua falada, como cultura, para que, de fato, seja um aprendizado gostoso. E isso que a Miss Dama estava fazendo ali, que ela falou, a music, né, e já acabei misturando, é realmente isso que nós estamos tentando fazer, né, ir misturando de uma forma, assim, bem natural mesmo, assim, que está falando, e aí vem as palavras em inglês, os vocabulários, para ir trazendo essa familiaridade, para que as crianças também se sintam mais à vontade de começar a falar e começar a usar os vocabulários, né? Sim, isso. É exatamente para quebrar esse bloqueio, né, que a Miss Dami citou. Então, é por isso que é trabalhado tanto com a regente quanto com as especialistas. Para que esse inglês esteja não só na aula de inglês. Parou tudo que agora é aula de inglês. Não, então o ensino bilíngue, ele tenta trazer justamente, né, essa imersão. Sim. Para ser algo ali que faz parte da rotina, faz parte do dia a dia deles.
Além disso, também as datas comemorativas, né, do inglês também estão sendo trabalhadas dentro da escola de uma forma assim bem educativa, bem pedagógica mesmo, para mostrar para as crianças que, como a gente está entrando dentro de uma língua, né, a gente está fazendo essa imersão, então a cultura vem junto, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, né? Sim, até porque língua é cultura, língua não é um bloco separado, né? Então não tem como a gente falar assim, vou ensinar língua, mas você está ensinando a cultura. Exato. Porque isso é a formação de um povo. A nossa língua é o português, porque a gente herdou da cultura portuguesa. O inglês, então, a gente ensina a cultura, um pouco dessa cultura é a língua. Mas para ensinar essa cultura, a gente tem que abraçar toda a história. E isso, claro, engloba as datas comemorativas, Dia da Independência, o Halloween e o Thanksgiving. Entre muitas outras, né? Agora, nessa semana, o Thanksgiving. Sim. Inclusive, eles estão trabalhando na escola. Então, não dá para dissociar, Sim. né? É igual, vamos supor, né, que o Brasil se torne um país aí tão influente quanto os Estados Unidos e que as pessoas comecem a estudar, né, o nosso português, porque Sim. o nosso português é diferente do português de Portugal, exato. né? Então não tem como falar de Brasil e esquecer os aspectos culturais brasileiros. Exato. Né? Então, quando a gente vai estudar um idioma, a gente não vai estudar ele isolado. Sim. Então, a gente estuda todos esses aspectos, que é muito importante, até pela questão da quebra de certos preconceitos, né, com a cultura alheia. Sim, e é bastante interessante porque a gente dá a possibilidade do aluno e também de nós, professoras, enquanto sala de aula, porque ao modo que nós estamos ensinando, nós também estamos aprendendo. Da gente expandir o nosso conhecimento cultural, o nosso conhecimento linguístico, vocabulário, a gente passa a conhecer outras coisas e também a ver com outras coisas. Então, o conhecimento realmente, ele é a chave de tudo, ele é necessário e é função da escola também trabalhar essa questão cultural. E aí vem tudo isso que a gente já falou, que a gente já citou. Isso mesmo. Muito interessante. E aí, só para esclarecer um pouquinho também sobre os trabalhos das regentes, então as regentes, elas trabalham 3 dias da semana com o bilíngue e as especialistas, né, ali no Fundamental 2, elas entram 2 vezes na semana para estar fazendo o trabalho com as crianças mais específico. Sim, a gente procura usar o inglês mais tempo, por exemplo, no início do ano, eles pediam para ir ao banheiro e aí eu comecei, você quer ir ao bathroom, quer ir ao bathroom. E aí quando eu entendi que eles já começaram a usar, prof, posso ir ao bathroom? E aí eu comecei, you wanna go to the bathroom? Então vamos falar, can I go to the bathroom? Sim. E aí agora, hoje, desde o nível 3, eu já consigo escutar, bathroom, go to the bathroom. Sim, os comandos, né, em inglês, assim, esses comandinhos que daí vai sendo inserido fora da aula de inglês, fora do período do bilíngue e vai entrando nas outras aulas, né? E aí eles vão soltando, pedindo, e as professoras também, elas trabalham durante as outras aulas, sit down, please, e vão tentando dar esses comandos e inserindo no dia a dia. E aí, quando a gente vê de pouquinho em pouquinho, o English já está bem inserido. E é engraçado também ver como que isso vai para fora da sala de aula, porque ontem encontrei um casal de pais e aí eles já me cumprimentaram. Hello, Miss, how are you? Olha que legal, bacana. É muito legal ver que no início do ano a gente colocou um pontinho e agora já vai aumentando. É uma sementinha, né, que está sendo germinada, a gente está regando ela sempre aí para que ela continue crescendo e as crianças cada vez mais, né, estejam imersas nessa língua inglesa e em outras más também, né, que não precisa ficar só preso na língua inglesa. E até, inclusive, essa questão, né, de conhecer palavras do cotidiano, por exemplo, essas crianças, quando elas chegarem em um aeroporto internacional, que se não for aqui no Brasil, não vai ter português, a não ser que seja em Portugal, né? Mas qualquer outro lugar do mundo vai ter o inglês e talvez o espanhol, né? Então, por exemplo, lugares como bathroom, elas já vão saber onde ir, já sabem o que é. Já sabem pelo menos a como pedir um alimento, né? Então, são questões também de preparar essas crianças para o mundo. Isso, para a vida mesmo, né? É uma questão de formar realmente o sujeito, né? E tudo aquilo, todos aqueles aspectos que envolve. Eu, enquanto mãe, também, às vezes a minha pequena chega em casa e fala, mãe, você sabe o que significa, por exemplo, green? Fala, né? Tipo, não. É a color verde. Então, assim, é interessante porque eles trazem, sim, para a nossa vivência. E, às vezes, nós, enquanto mãe, pais e mães, já acaba não compreendendo, mas a gente vê que aquilo está fazendo sentido, que tem significado para a criança e que
que realmente eles estão se apropriando daquilo. Uma dúvida que eu já ouvi é que aprender, principalmente para as crianças que estão em desenvolvimento, tipo com 2 anos a 4 anos, Sim. se não tem problema aprender 2 línguas simultaneamente. E é importante a gente ressaltar que não, porque a criança dos 2 até os 4 anos principalmente, elas estão absorvendo, elas estão umas aprendendo, esponjinhas, né? Isso, elas estão aprendendo a nossa língua materna, Sim. no caso o português. Então o que vai acontecer? Ela vai aprender as 2 línguas simultaneamente. Sim. Tem problema de confundir? Não. A criança, quando ela for falar, se ela misturar o português e o inglês, ela vai escolher as palavras que virem primeiro na cabeça Sim. dela. Não que ela não saiba a outra, mas aquela é mais fácil, veio primeiro, e aí por isso que ela faz esse mix. Sim. Mas com o tempo, depois ela vai conseguir separar. Porque é uma construção, né? É uma construção. E aí ela vai aprendendo que em determinadas coisas ela vai fazendo essa. E assim, é até importante, porque essa estimulação cerebral dela ter que. Agora eu vou falar o português, agora eu vou falar o inglês. Então isso daí também é muito rico também para ela, né? Porque no início ela acha que as 2 línguas são normais. Sim. Ela pode se comunicar nas 2. E aí depois, com o tempo, ela vai entender que determinada língua ela pode se comunicar em situação, determinada Sim. na outra, e vai adequar o discurso dela Sim. ao contexto em que ela está inserida. Inclusive, existem já estudos científicos que comprovam que quanto mais cedo, né, o indivíduo for exposto a mais de um idioma, é mais fácil para ele aprender. Aprendizagem, né? Isso. Até porque a gente não tem essa questão da nossa vergonha, do nosso medo, que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai se apropriando dessas coisas, né? Eu tenho vergonha, se eu pronunciar errado. Mas quando nós estamos aprendendo a falar a nossa língua materna, nós falamos errado, até que a gente aprenda. E por que quando a gente vai aprender a falar uma língua inglesa, a gente não pode falar errado? O erro tem que ser visto como algo construtivo também, e que vai auxiliar no processo. Então, Miss Patrícia, a criança que ela está em desenvolvimento, principalmente os menores, eles não têm esse problema de erro, porque eles estão formando o aparelho fonológico deles. Então, a pronúncia deles é muito melhor do que a gente que estudou anos, porque eles conseguem já, não tem uma formação concluída, então sai de maneira natural. Então, tem alguns fonemas do inglês que são bem complicados, né? Que a gente fica ali e com isso dá um bolo na nossa cabeça, né? E a gente precisa treinar muito para conseguir fazer. Para eles não é problema, porque que bom, então bem interessante. Eles isso. conseguem de primeira. Eu também, como mãe, como filho que tem na escola, eu observo que às vezes o meu filho tem uma pronúncia em determinadas palavras que eu falo, como ele conseguiu? Mas é devido ao aparelho fonológico da informação. Nossa, que bacana. Informações bem interessantes, né? Pra gente também saber um pouquinho como que o nosso filho, como que o nosso aluno, que ele vai se desenvolvendo e aquilo que realmente é válido, né? Pra gente estar ofertando para eles. E aí, o ensino do bilíngue, além de tudo isso, ele também vem de uma forma bem lúdica na escola, com acompanhamento de músicas, as pocket stories, que são as historinhas, os áudios, os momentos de escuta, os momentos que eles também têm a oportunidade de falar, e aí as Miss vão fazendo as correções sempre que necessário, ajudando nessa pronúncia sempre de uma forma muito tranquila, uma forma muito lúdica, para que a criança não crie essa questão, esse preconceito e essa barreira com a língua inglesa, né? Tem também as atividades mão na massa, que eles, né, colocam de fato a mão na massa para produzir alguma atividade, fazer alguma coisa, né? Sim, bem bacana. Então, mais uma coisa que foi legal esse ano que a gente fez foi o Open Conexão, né? Que é um evento da escola que convida os pais, familiares a virem para a escola para ver o que os seus filhos estão aprendendo. O primeiro Open foi sobre a Fazendinha e o segundo foi o Open Bilíngue. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho por que fazer um Open Bilíngue, as atividades que foram desenvolvidas. Bom, o objetivo principal do Open é mostrar para as famílias, né, o que esses alunos estão estudando em sala de aula, né? E o objetivo do Open Bilíngue, então, foi essa amostra, né? Nós escolhemos o tema junto com todos os professores, né? O tema foi Festival of Nations, onde cada turma estudou um país. Então, justamente para isso, para ter esse encontro cultural. E daí, mesmo que alguns países que eles escolheram, o idioma principal não era o inglês, então eles fizeram essa imersão no inglês, né? Sim. Mesmo algumas palavras, por exemplo, algumas turmas trabalharam a Espanha. Então, eles trouxeram tanto as palavras, o idioma, o que vinha da cultura da Espanha, e passaram alguns vocabulários para o inglês também. Sim.
E é bem bacana, né? Porque daí também dá a oportunidade das crianças mostrarem para os pais aquilo que eles estão fazendo dentro de sala de aula e também para os pais poderem conhecer e ter esse contato também, conhecimento, vendo que realmente está fazendo parte do nosso dia a dia dentro da escola. Sim, e eles aprenderam também sobre a cultura do outro país e eles viram que, ainda que na Espanha fala espanhol, mas como que eu vou chegar lá? Usando o English, porque igual a Miss Mayara falou, o inglês é uma das línguas mais faladas, né? Ele é a segunda língua mais falada no mundo, ele perde só pelo mandarim na China, né? Mas por uma questão de população, sim, né? Populacional. Mas se você fala inglês, com certeza você não está perdido no mundo. Não, a gente consegue se comunicar, né? Vai conseguir se comunicar. Fazendo aquela prévia que a gente, né, fez antes. Se falarmos inglês, conseguimos nos comunicar em pelo menos 130 países. Em pelo menos, que já é muita coisa, né? Muita coisa, né? E eu acho que é essa a função ali na escola. A gente também está ensinando para as crianças a se comunicarem, a como se comunicarem e criando mesmo, assim, ajudando a se formarem sujeitos mesmo, sujeitos que conseguem se comunicar aqui, se comunicar ali, e conseguem se virar ali em qualquer lugar. E aí a gente faz isso com muito amor, muita diversão, né? Porque eu amo o English, amo o que eu faço. E a gente tenta passar dessa maneira divertida para eles, sabe? Adequando o ensino desde o nível 2, no meu caso até o 3º ano, sabe? Para que fique legal de aprender também, que inglês não é como muitos veem, nossa, é difícil, é chato. Não é só o verbo to be. Não é só o verbo to be. Fiquem tranquilos. É o que marca, né? É o que marca. A minha geração mesmo que marcou foi o verbo to be. Então, aí quando eu venho como professora ali na escola, eu vejo isso com outra visão. Eu consigo enxergar o inglês com a outra visão, mesmo tendo passado por essa formação de ser só verbo to be. Então, a gente vê que é muito além disso, né? O que eu acho muito legal dos alunos, principalmente dos maiores agora, é que sempre um ou outro tem uma palavra nova. Eles chegam para mim, hoje eu aprendi uma palavra nova em inglês. Aí eles já estão pesquisando, querem mostrar que aprenderam algo novo, que de verdade o inglês ficou mais próximo deles. A gente conseguiu aproximar, né? Leitura, eles já começam a fazer a leitura. Eu pergunto, quem quer ler? No caso em inglês, who wants to read? Todo mundo quer ler, eu já tenho que separar, tipo, hoje você. Não ficou, tipo, quem quer ler? Ficou à vontade, né? Não ficou aquele negócio, ficou um ensino assim bem, que deixa eles à vontade, que eles sabem que eles podem errar, que não tem problema eles errarem, que a partir do erro a gente vai construindo novas aprendizagens, né? Isso é bem interessante. Um exemplo prático, né? Hoje, então, durante a aula, o 4º e o 5º ano, eles apresentaram sobre restaurantes, né? E aí eles vieram com umas perguntas assim, Miss, nós não encontramos a tradução de cookie. Como que é cookie em inglês? Nem brownie e cheesecake. Não, mas já é inglês. Já está em inglês. Mas já é inglês? Como assim já é inglês? Mas a gente usa. Exato. Assim como essas, né? Muitas outras, né? E muitas outras palavras. Só queria pontuar também, né, que nós criamos este ano, né, para ser implementado durante as aulas, o Conexão Global Tour, né, que é um trabalho interno, onde as misses trabalham cada mês. Então, elas trabalham um país que tem o inglês como idioma principal. Então, qual que foi o objetivo disso? Justamente essa imersão cultural, porque nós queremos criar cidadãos globais. Né? Então, crianças que tenham noção de mundo, que não fiquem presas dentro de uma caixinha só. Exato, e isso é muito importante. Então, pessoal, acho que é isso. Agradeço vocês. Meninas, querem falar mais alguma coisa? Tudo tranquilo? Thank you. Thank you so much. Agradeço a presença de vocês. Foi um prazer recebê-las. E fica pro próximo. E você que está acompanhando, não deixe de se inscrever no canal. Acompanha lá no Instagram para você não perder nenhuma das novidades. Beijinho. Tchau. Bye, bye.